Saudações, eu sou o Android e nesse vídeo eu fazer os alienígenas descerem o City Dozer, então chega de enrolação e vamos lá. 4 braços, devido à sua imensa força, provavelmente ele poderia dar uma ótima luta contra o City Dozer, podendo subjugá-lo com uma certa facilidade. Armato, outro alien incrivelmente forte e durável, além disso ele pode fazer brocas com suas mãos, poderiam causar bastante dano no City Dozer. Enormossauro, muito forte e resistente, podendo lutar de igual para igual contra o City Dozer, subjugando o mesmo, e se caso ele tiver alguma desvantagem, ele apenas aumenta de tamanho. Pesque Dust, bastaria apenas jogar o pó do sono e faria o City Dozer dormir. Podrão, outro alien que seria bem útil, já que ele pode criar desde gases comuns até gases específicos para a fisiologia dos aliens. Fantasmático, ele consegue ficar intangível, o City Dozer não conseguiria tocar nele na forma intangível e bastaria apenas possuir o predador para conseguir vencer. Grava ataque. Com seu controle gravitacional ele poderia deixar tão pesado ou leve o City Dozer, além disso poderia prendê-lo em sua órbita, e se controlasse bem o alien poderia fazer um buraco negro ou um quasar. Gigante. Ele é muito maior, mais forte e durável e ainda tem seus raios cósmicos para derrotar o predador. Espantoide. Bastaria apenas mostrar o seu rosto para o City Dozer e aí então ele ficaria apavorado e perderia a luta. Contratempo, com seus poderes cronais, ele poderia acelerar, desacelerar, paralisar o tempo, afetá-lo com seus raios cronais, envelhecendo ou rejuvenescendo. Poderia prendê-lo no loop temporal ou jogá-lo para outra linha do tempo. Atômico, com uma esfera de energia ou uma vitória nuclear, ele poderia derrotar o City Dozer. Alien X, um alien que pode fazer praticamente o que bem quiser, podendo vencer no corpo a corpo, nas habilidades energéticas, contendo o alienígena. Como ele quiser derrotar o City Dozer, ele vai conseguir vencer. Saudações, eu sou o Android e nesse vídeo eu vou fazer os alienígenas que seriam um Mucilator, então quem deu a sugestão vai estar na descrição, chega de enrolação e vamos lá. Armato, ele é bastante forte, já demonstrou ter uma grande força para lutar com o Mucilator e provavelmente suas brocas furariam o corpo mole do Mucilator. Enormossauro, ele é bem grande, forte e capaz de subjugar o Mucilator, principalmente se ele aumentar de tamanho. Pesque Dust, bastaria apenas ela jogar o seu pó e faria o predador dormir. Podrão, ele pode controlar vários tipos de gás, desde gases comuns até gases específicos para fisiologia. Fantasmático, ele ficaria intangível, evitando os ataques do Mucilator e ainda poderia possuir o seu corpo. Grava ataque, com controle de gravidade, poderia deixar bem pesado o Mucilator para ele não se mexer, ou deixar tão leve que ele flutuaria, ou ainda por cima afetar o seu corpo pela gravidade. Se o Ben controlasse bem o alien, poderia fazer um buraco negro e um quasar. Espantoide, bastaria ele apenas mostrar o rosto para o Mucilator e pronto, ele venceria a luta. Gigante, devido ao seu tamanho colossal, ele é bem forte, durável, podendo facilmente subjugar o predador, e se ele usasse suas rajadas cósmicas, ele transformaria ele em pó. Contratempo, com seu controle sobre o tempo cronal, ele poderia envelhecer e rejuvenescer com seus raios, jogá-lo para outra linha temporal, prendê-lo no loop temporal. Atômico, com uma poderosa vitória nuclear, ele poderia derrotar o predador. Alien X, não tem nada que ele não possa fazer contra o Mucilator, poderia derrotá-lo no corpo a corpo, com poderes energéticos, anulando seus poderes, qualquer coisa que ele julgar necessário. Saudações, eu sou o Android, nesse vídeo eu vou fazer os alienígenas seriam um Tiranópode, então chega de enrolação e vamos lá. Pesque Dust, bastaria apenas ela jogar o seu pó e faria o predador dormir. Podrão, ele pode controlar vários tipos de gás, desde gases comuns até gases específicos para fisiologia. Fantasmático, ele ficaria intangível evitando os ataques e possuiria o predador. Grava ataque, com seu controle gravitacional poderia deixar tão pesado que não poderia se mexer ou tão leve que flutuaria e ainda por cima poderia prender na órbita, e se o Ben controlasse bem o alien ele poderia fazer um buraco negro ou um quasar. Espantoide, bastaria apenas mostrar o seu rosto e o predador seria derrotado. Gigante, devido ao seu tamanho colossal, ele é bem forte, durável, podendo facilmente subjugar o predador, e se ele usasse suas rajadas cósmicas, ele transformaria ele em pó. Contratempo, com seu controle sobre o tempo cronal, ele poderia envelhecer e rejuvenescer com seus raios, jogá-lo para outra linha temporal, prendê-lo no loop temporal. Atômico, com uma poderosa vitória nuclear, ele poderia derrotar o predador. Alien X, por fazer praticamente o que o bem quiser, é apenas ele escolher como ele quer derrotar o predador. Saudações, eu sou o Android e nesse vídeo eu vou fazer os alienígenas que seriam o Terra Chula, então chega de enrolação e vamos lá. Blitzwolfer, foi demonstrado que o Terra Chula tem audição muito sensível e com seu Evo Sônico somado seus atributos elevados ele poderia vencer o predador. Echo, podendo se multiplicar e aproveitar a fraqueza que ele tem audição muito sensível, ele podia se multiplicar e fazer seu grito sônico atacando diretamente o predador. Pesque Dust, bastaria apenas jogar o seu pó em cima do alienígena e ele venceria.
Podrão. Pode manusear gases, desde os mais comuns até específicos para fisiologia. Friagem. Ele pode ficar intangível, evitando os ataques do Terashul, até mesmo se ele disparar sua teia, e ainda poderia congelar o predador. Fantasmático. Ele ficaria intangível, evitando os ataques, e poderia possuir o predador para vencer. Frank Striker, Chocante, Artrópode, Anfíbio, Feedback, Choque Rochoso e Choque Squat poderiam vencer o Predador, visto que eles poderiam absorver a teia energética do Predador e redirecionar diretamente para ele. Grava Ataque. Com seu poder gravitacional, ele poderia afetar a gravidade em volta do Predador, e tudo que tentar jogar contra ele vai ficar preso na órbita do Alien, e se o Ben controlasse bem o Alien, poderia fazer um buraco negro ou um quasar. Espantoide. Bastaria apenas mostrar seu rosto e a luta estaria acabada. Gigante. Devido ao seu tamanho colossal, ele é bem mais forte, durável e ainda pode usar suas energias cósmicas para vencer. Contratempo. Por controlar o tempo cronal, ele poderia acelerar e desacelerar, congelar o tempo, rejuvenescer e envelhecer com os raios cronais, poderia prender no loop temporal, jogá-lo em outra linha do tempo. Atômico. Com uma vitória nuclear, ele subjugaria o predador. Alien X. Não tem absolutamente nada que esse predador possa fazer contra o Alien X, que pode fazer praticamente o que bem quiser, inclusive apagá-lo com um mísero piscar de olhos. Saudações, eu sou o Android. Nesse vídeo eu vou fazer os alienígenas que seriam para anunciar, então chega de enrolação e vamos lá. Frank Striker, Chocante, Artrópode, Anfíbio, Feedback, Choque Rochoso e Choque Squat teriam bastante chance de vencer devido às suas habilidades físicas e principalmente poderes elétricos. 4 braços. Por ser incrivelmente forte e resistente, ele poderia lidar com o predador. Armado. Sendo bem forte e resistente, tendo controle de terras e tendo alguns poderes como brocas, inegavelmente poderia dar um ótimo trabalho e acabar com o predador. Enormossauro. Ele é bem grande, bem forte, pode aumentar de tamanho, ficando cada vez mais forte e durável, facilmente vencendo esse predador. Pesque Dush. Precisaria apenas do seu pó mágico para fazê-lo dormir. Podrão. Ao criar um gás específico para afetar diretamente o predador, ele conseguiria vencer o embate. Friagem. Ele conseguiria ficar intangível evitando os ataques e congelaria o predador. Fantasmático. Ele também consegue ficar intangível evitando os ataques e bastaria possuir apenas o predador para vencer. Grava Ataque. Se ele tentar avançar, ele fica preso na órbita do Grava Ataque. Além disso, ele pode controlar a gravidade em volta do corpo do predador, e se o Ben controlasse bem o Alien, ele faria um quasar ou um buraco negro. Diamante. Ele é bem forte, durável e pode invocar seus cristais diamantes para paralisar, atacar, se defender e o que mais julgar necessário. Chama. Com suas habilidades de fogo e calor, ele facilmente poderia vencer um predador. Espantoide. Bastaria apenas mostrar o seu rosto e ele venceria o predador. Gigante. Devido ao seu tamanho colossal, ele conseguiria subjugar o predador sem problema nenhum, e se caso ele precisar apelar, ele usa suas rajadas cósmicas. Contratempo. Por controlar o tempo cronal, ele pode envelhecer e rejuvenescer com seus raios cronais, prender em outro loop temporal, outra linha do tempo, acelerar, desacelerar e paralisar o tempo. Atômico. Com uma poderosa vitória nuclear, ele seria capaz de obliterar Alien X. Sendo um alien praticamente onipotente, podendo fazer praticamente o que bem quiser, ele simplesmente poderia vencer o predador com muita facilidade com um mísero piscar de olhos. Saudações, eu sou o Android. Nesse vídeo eu vou fazer os alienígenas que seriam hipnótico, então chega de enrolação e vamos lá. Pesque Dush. Se conseguir jogar o seu pó no momento certo, ele adormeceria o predador. Podrão. Pode manusear gases, desde os mais comuns até específicos para fisiologia. Frank Striker, Chocante, Artrópode, Anfíbio, Feedback, Choque Rochoso e Choque Squat, que venceriam porque controla a eletricidade, podendo afetar diretamente a intangibilidade do predador. Grava Ataque. Com seu poder gravitacional, ele poderia afetar a gravidade em volta do predador, e tudo que tentar jogar contra ele vai ficar preso na órbita do Alien, e se o Ben controlasse bem o Alien, poderia fazer um buraco negro ou um quasar. Espantoide. Bastaria apenas mostrar seu rosto e a luta estaria acabada. Gigante. Devido ao seu tamanho colossal, ele é bem mais forte, durável e ainda pode usar suas energias cósmicas para vencer. Contratempo. Por controlar o tempo cronal, ele poderia acelerar e desacelerar, congelar o tempo, rejuvenescer e envelhecer com os raios cronais, poderia prender no loop temporal, jogá-lo em outra linha do tempo. Atômico. Com uma vitória nuclear, ele subjugaria o predador. Alien X. Não tem absolutamente nada que esse predador possa fazer contra o Alien X, que pode fazer praticamente o que bem quiser, inclusive apagá-lo com um mísero piscar de olhos. Eu sou o Android. Nesse vídeo eu vou fazer os alienígenas que seriam o vermônico, então chega de enrolação e vamos lá. Pesque Dush. Precisaria apenas do seu pó mágico para fazê-lo dormir. Podrão. Ao criar um gás específico para afetar diretamente o predador, ele conseguiria vencer o embate. Fantasmático. Ele poderia evitar os ataques do vermônico e ainda por cima poderia possuir seu corpo.
Grava-ataque. Se ele tentar avançar, ele fica preso na órbita do grava-ataque. Além disso, ele pode controlar a gravidade em volta do corpo do predador. E se o Ben controlasse bem o alien, ele faria um quasar ou um buraco negro. Diamante. Ele é bem forte, durável e pode invocar seus cristais diamantes para paralisar, atacar, se defender e o que mais julgar necessário. Espantoide. Bastaria apenas mostrar o seu rosto e ele venceria o predador. Gigante. Devido ao seu tamanho colossal, ele conseguiria subjugar o predador sem problema nenhum e se caso ele precisar apelar, ele usa suas rajadas cósmicas. Contratempo. Por controlar o tempo cronal, ele pode envelhecer e rejuvenescer com seus raios cronais, prender em outro loop temporal, outra linha do tempo, acelerar, desacelerar e paralisar o tempo. Atômico. Com uma poderosa vitória nuclear, ele seria capaz de obliterar Alien X. Sendo um alien praticamente onipotente, podendo fazer praticamente o que bem quiser, ele simplesmente poderia vencer o predador. Saudações, eu sou o Android e nesse vídeo fazer os alienígenas vencerem o Lagartoide, então chega de enrolação e vamos lá. Frank Striker, Chocante, Artrópode, Anfíbio, Feedback, Choque Rochoso e Shock Squad venceriam visto que o Lagartoide é muito vulnerável à eletricidade. 4 braços, por ser incrivelmente forte e resistente, ele poderia lidar com o predador. Armado, sendo bem forte e resistente, tendo controle de terras e tendo alguns poderes como Brocas, inegavelmente poderia dar um ótimo trabalho e acabar com o predador. Enormossauro, ele é bem grande, bem forte, pode aumentar de tamanho, ficando cada vez mais forte e durável, facilmente vencendo esse predador. Pesky Dush, precisaria apenas do seu pau mágico para fazê-lo dormir. Podrão, ao criar um gás específico para afetar diretamente o predador, ele conseguiria vencer o embate. Friagem, ele conseguiria ficar intangível evitando os ataques e congelaria o predador. Fantasmático, ele também consegue ficar intangível evitando os ataques e bastaria possuir apenas o predador para vencer. Grava-ataque. Se ele tentar avançar, ele fica preso na órbita do grava-ataque. Além disso, ele pode controlar a gravidade em volta do corpo do predador. E se o Ben controlasse bem o alien, ele faria um quasar ou um buraco negro. Diamante. Ele é bem forte, durável e pode invocar seus cristais diamantes para paralisar, atacar, se defender e o que mais julgar necessário. Chama. Com suas habilidades de fogo e calor, ele facilmente poderia vencer o predador. Espantoide. Bastaria apenas mostrar o seu rosto e ele venceria o predador. Gigante. Devido ao seu tamanho colossal, ele conseguiria subjugar o predador sem problema nenhum e se caso ele precisar apelar, ele usa suas rajadas cósmicas. Contratempo. Por controlar o tempo cronal, ele pode envelhecer e rejuvenescer com seus raios cronais, prender em outro loop temporal, outra linha do tempo, acelerar, desacelerar e paralisar o tempo. Atômico. Com uma poderosa vitória nuclear, ele seria capaz de obliterar Alien X. Sendo um alien praticamente onipotente, podendo fazer praticamente o que bem quiser, ele simplesmente poderia vencer o predador com muita facilidade com um mísero piscar de olhos. Saudações, eu sou o Android e nesse vídeo eu fazer os alienígenas vencerem o Vicertopus, então chega de enrolação e vamos lá. Enormossauro. Devido ao seu tamanho colossal, incrível força e durabilidade, além de poder aumentar de tamanho, ele facilmente poderia vencer o Vicertopus. Pesky Dush, bastaria apenas usar o seu pó para fazer o predador dormir. Podrão, ele pode fazer vários tipos de gases, inclusive gases específicos para a fisiologia de um alien, podendo facilmente vencer o predador. Fantasmático, ele ficaria intangível evitando os ataques do predador e possuiria o seu corpo. Grava-ataque, com seu domínio de gravidade, ele pode desde prendê-lo na sua órbita, como também controlar a gravidade em volta do corpo do predador, e se o Ben controlasse bem o alien, poderia fazer um buraco negro ou um quasar. Gigante, como o nome já diz, ele é gigantesco, logo ele é maior, mais forte, ainda tem seus raios cósmicos para subjugar o predador. Espantoide, bastaria apenas mostrar seu rosto para vencer o embate. Contratempo, ao manipular o tempo cronal ele poderia envelhecer e rejuvenescer com raios cronais, prendê-lo no loop temporal, prendê-lo em outra linha do tempo, acelerar e desacelerar ou congelar os movimentos. Atômico, com uma vitória nuclear ele poderia vaporizar o predador. Alien X, por fazer praticamente o que bem quiser, pode vencer no corpo a corpo, na energia, anulação de poderes, sei lá, qualquer coisa que ele julgar necessário. Saudações, eu sou o Android, nesse vídeo eu fazer os alienígenas que seriam omnivoraces, então chega de enrolação e vamos lá. Bala de canhão, devido à sua imensa força e velocidade, ele poderia causar bastante dano no predador. 4 braços, sua imensa força e durabilidade e o sangue guerreiro simplesmente subjugariam este predador. Enormossauro, ele já demonstrou ser capaz de vencer esse predador devido ao seu imenso tamanho, peso, força e se ele aumentar de tamanho, tudo nele vai aumentar. Frank Striker, Chocante, Artrópode, Anfíbio, Feedback, Choque Rochoso e Shock Squad provavelmente venceriam devido às suas habilidades elétricas e este predador nunca demonstrou resistência a ataques elétricos.
Pesque Dust. Bastaria apenas soltar o seu pó e ele acabaria adormecendo o predador. Podrão. Ao controlar vários tipos de gás, poderia fazer um gás específico para afetar diretamente o predador. Fantasmático. Além de poder ficar intangível evitando os ataques do predador, ele também poderia possuir o corpo do predador. Gigante. Devido ao seu tamanho colossal, ele simplesmente esmagaria este predador e, se ele quisesse apelar, poderia usar sua energia cósmica. Espantoide. Bastaria apenas mostrar o seu rosto e ele assustaria derrotando o predador. Grava ataque. Com seu controle gravitacional poderia deixar tão pesado ou leve o predador ou prendê-lo na sua órbita, e se o bem controlasse o alien poderia fazer um buraco negro ou um quasar. Espantoide. Bastaria apenas mostrar o seu rosto e o predador seria derrotado. Contratempo. Por controlar o tempo cronal, ele poderia envelhecer e rejuvenescer com seus raios cronais, prendê-lo num loop temporal, prendê-lo em outra linha do tempo, paralisar o tempo para tomar alguma vantagem. Atômico. Com uma esfera de energia ou uma vitória nuclear, ele botaria o predador para dormir. Alien X. Por fazer praticamente o que bem quiser, ele pode derrotar o predador de diferentes formas possíveis. E esse foi o vídeo de hoje.